tiro, porrada e bomba. A gente começa já essa quarta-feira, dia 19 de novembro, já com uma operação no Rio de Janeiro. Exatamente isso, pessoal. Polícia Federal fazendo uma operação contra o Comando Vermelho na zona oeste do Rio. Então a gente vai trazer tudo isso, todos esses detalhes, para você já chega dando aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E a gente já começa aqui com investigações que revelaram a existência de um sistema estruturado de domínio territorial, econômico e bélico instalado na Vila Kennedy. Então, até o momento, 2 pessoas já morreram, 2 CPFs cancelados e 2 pessoas baleadas. Então, a foto aqui do caveirão aqui da polícia, né? Então, agentes cumprindo aqui mandados contra integrantes do CV na Vila Kennedy, que é zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro realizaram mais uma fase da Operação Contenção na manhã de hoje contra a expansão territorial do CV na zona oeste da capital fluminense. Até o momento, 2 CPFs cancelados, 2 pessoas baleadas e 16 suspeitos presos. Então, os agentes cumprem os mandados, né, na região da Vila Kennedy e, segundo a polícia, as equipes foram recebidas já pela manhã a tiros por criminosos na chegada da comunidade e acabaram revidando. Durante o cerco, o grupo tentando fugir e teve o carro interceptado na Avenida Brasil, na altura de Realengo. Segundo a PM, os agentes deram a ordem de parada aos suspeitos, que não obedeceram e efetuaram diversos disparos contra os policiais. Houve confronto e 2 não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os outros 2 foram socorridos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Com o grupo, os agentes apreenderam 2 fuzis e uma pistola. Segundo a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, suspeitos eram traficantes da Vila Kennedy. Estavam tentando chegar ao complexo do Alemão e da Penha para fugir da operação. Olha, pessoal, como é importante, né, após fazer essas operações, pacificar as favelas, né, colocar a força do Estado, né, unidades de polícia dentro das favelas para acabar com isso. Espero que essa lei antifacção ajude a deixar esse pessoal aí mais tempo preso, né, consequentemente não trazer mais e mais transtornos para os cidadãos de bem. De acordo com a polícia, integrantes do CV são alvos de 40 mandados de prisão na ação. A polícia também busca cumprir mandados de busca e apreensão, mas não informou o número exato. Durante a ação, os policiais encontraram droga escondida pelos criminosos na Escola Municipal Joaquim Edson de Camargo e, conforme a polícia, a ação demonstra a prática recorrente da facção de utilizar escolas como bunkers para ludibriar a ação das forças de segurança. Foram apreendidas drogas, radiotransmissor e cadernos de anotações. O material ainda está sendo contabilizado e analisado pela polícia. Tá aqui uma foto da operação, né, pessoal? Conseguindo resgatar, inclusive, fuzil, né? Uma arma de guerra, né, pessoal? Uma arma que o exército utiliza. As investigações ainda revelaram a existência de um sistema estruturado de domínio territorial, econômico e bélico que estava instalado na Vila Kennedy. Né? O trabalho investigativo foi realizado ao longo de meses e incluiu oitiva de testemunhas, ação de inteligência, monitoramento digital, quebra judicial de sigilos telemáticos, né? Então, e outras técnicas. Então, as diligências ainda permitiram identificar cerca de 50 criminosos atuando diretamente em atividades aí como tráfico de drogas, ataques intercomunidades, extorsões, controle territorial e logística armada. Tá aí, pessoal. Então, polícia, né, desbaratando mais um esquema. Pessoal,
Agora eu vou trazer aqui o André Marsiglia, que é professor e jurista, né, falando justamente de documentos inéditos que apareceram ontem, vazaram ontem na imprensa, né, falando justamente que o Messias da AGU e também a AGU sabiam das fraudes contra os aposentados do INSS e não fizeram nada. Vamos ouvir aqui. Hoje todos nós acordamos com a notícia de que a AGU, ela conhecia o caso do INSS, os escândalos do INSS, mas não agiu. E que o Messias foi alertado a respeito dos problemas envolvendo, sobretudo, o sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico, e nada o fez. Diante disso, o Senado pode fazer alguma coisa? O Senado pode tomar alguma providência e não levar, por exemplo, o nome dele para ser sabatinado pelo plenário, se ele for mesmo indicado do Lula ao STF? Veja, pode. E quem tem esse dever de fazer isso é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, dando um parecer dizendo que o artigo 101 da Constituição, que prevê notável saber jurídico e reputação ilibada, não foi cumprido. E se esse artigo não foi cumprido, não tem por que os senadores passarem o nome dele pela CCJ e levarem ao plenário. Seria uma chance de haver uma maior credibilidade do Senado dessa vez, depois, sobretudo, da aprovação do Gonê, como aconteceu na semana passada. Eu explico melhor todos esses passos e como isso poderia ser feito no meu canal do YouTube. Dê uma olhada lá. Diz aí o que você acha nos comentários. Pessoal, agora eu trago o Paulo Figueiredo aqui falando sobre uma suposta reunião secreta que aconteceu na penitenciária entre o Alexandre de Moraes e o comandante do Exército às vésperas de uma possível prisão de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir aqui o Paulo Figueiredo. De uma reunião clandestina ocorrida ontem entre Alexandre de Moraes e o general Frajola, Miguel Tomás Paiva, perdão, que é o comandante do Exército Brasileiro. Na casa do comandante do Exército Brasileiro e com a presença do ministro José Múcio. E eu confesso a vocês que a inércia da imprensa sobre esse assunto me impressiona muito. Então eu estou aqui afirmando que ontem, por volta das 7 e pouca da noite, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que preside, relator dos casos envolvendo vários militares, estava clandestinamente, numa reunião fora da agenda, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio. Isso acontece às vésperas da prisão do presidente Bolsonaro e de tantos outros militares do Exército, como o general Braga Neto, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, e por aí vai, o general Heleno. E eu fiz um post sobre esse assunto ontem à noite. Esse post já está com mais de 1 milhão de visualizações. E por isso me vem à mente esse questionamento. E é por isso que você tem que ter Paulo Figueiredo Show, porque onde estão os veículos da mídia tradicional? Não tem ninguém interessado em saber se essa reunião aconteceu e por que aconteceu e o que foi discutido. Não tem um veículo que tentou apurar o fato, nem que seja para me desmentir publicamente. É bizarro que as pessoas que se intitulam jornalistas não queiram saber o que o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, que trata dos militares, estava fazendo em uma reunião noturna, clandestina, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa. Aliás, essa não é a primeira vez, nem a segunda, nem a 10ª vez que isso acontece. O Alexandre vai sempre se reunir com o general Frajola. E isso é bizarro, e isso merece ser apurado, isso não é institucional. Isso é o golpe clandestino contra as Forças Armadas. Então você, militar, saiba que o seu comandante está conspirando com o Supremo Tribunal Federal nas suas costas. E aí você mantém a sua hierarquia. Diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita para dar aquele like para ajudar na divulgação desse material aqui.
né? E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.